Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, mais uma edição a partir de agora na tela da Band. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, hein? E o Atlético encarando o Santos na Vila, cascudo o jogo, Cruzeiro recebendo o Vasco da Gama no Mineirão. Times já prontos para o jogo. E o Fábio, será que renova? Ontem, inclusive, a gente trouxe a informação de que quinta-feira, portanto, amanhã, sairia a renovação. Será que sai? Léo Silva quer um cuidado especial com o Ricardo Oliveira e tem muita razão, porque o velhinho tá jogando demais. Então, sem perder tempo, né? Sem perder tempo, sem mais delongas, daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas, eu tenho um recado muito importante para você. Para tudo. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, lá em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos e renda de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre diz, com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga, hein? Agora, já que a gente falou de Loteria Mineira, vamos falar de futebol mineiro. Uma semana de confrontos complicados para Atlético e Corinthians. O Galo espera encostar no líder do campeonato. André Salles, o repórter galã, traz as informações. Roda aí. Antes da viagem para Santos, o tradicional rachão, sem pistas dos titulares. Toda a estratégia é válida para enfrentar o Peixe, que não perde na Vila Belmiro há 9 jogos. Uma equipe muito forte, como já foi comentado, e a gente tem que se equilibrar, tem que jogar bem, tem que ter atenção a todos os lances, marcar bem a equipe do Santos e aproveitar as oportunidades que a equipe do Santos possa nos dar, né? Sem Marcos Rocha e Leandro Donizete suspensos, o Galo leva as dúvidas na equipe para momentos antes da partida. A gente não sabe o que o treinador pensa, então deixa para o Levi definir esse time que vai pegar o Santos. Na cidade do Galo, a semana é considerada fundamental na briga pelo título de campeão brasileiro. Isso porque Atlético e Corinthians têm 2 confrontos complicados. Depois de visitar o Santos, o Galo recebe o Flamengo, única equipe que venceu todas as partidas do segundo turno. Enquanto isso, o líder do campeonato visita o Internacional e em seguida recebe o Santos. A gente tem que procurar vencer, independente da circunstância, para que a gente possa tentar diminuir a diferença. A responsabilidade é a mesma, né? De vencer e continuar na busca do líder, que é o Corinthians, que joga também fora de casa. Vencer e contar com tropeços do líder. Ingredientes de uma semana perfeita para os atleticanos. Eu achei meio deprimente essa música no final ali. Coldplay. Pois é, o do Coldplay me deprime. Levi gosta, mas o Levi gosta. O Coldplay me deprime, mas o Coldplay o Levi gosta, mas me deprime. Eu não gosto muito de Pink Floyd também, não. Eu queria ouvir. Não gosto. Eu acho as músicas demoram demais para começar e para acabar. São longas. Vamos falar do confronto hoje, porque aqui na redação o assunto é um confronto mais cascudo do que o confronto, por exemplo, que o Corinthians terá contra o Internacional. Então a gente vai falar disso agora. Como hoje são 4 pessoas, 1 minuto para cada. Sem problema. Boa tarde a todos. Acho que é um dos confrontos mais cascudos do Atlético nesse Campeonato Brasileiro no retorno. O time do Santos é um time muito ofensivo, é um time muito rápido. O Atlético tem que ter muita atenção. O Patrick tem que saber voltar, se posicionar como lateral, não só subir como ele vem fazendo, porque vai ser um jogo difícil. E eu acho que mesmo sendo um jogo complicado, um jogo de muita ofensividade de ambos os lados, os times se espelham. Eu acho que o Levi tem que optar assim pelo Dátulo. Eu acho que tem que ser um time mais ofensivo com o Carlos e o Dátulo. Pela primeira vez eu concordo que o Carlos tem que ser titular no Atlético. Desde quando eu comecei a participar dessa bancada aqui. Sempre foi um crítico contra o Mas. Né, não é um crítico à pessoa, ao futebol dele, justamente. E mais ao posicionamento dele em campo, por ele atuar como um lateral do que como um atacante. Eu acho que hoje, se ele entrar na posição dele como atacante e o Dátulo como segundo volante, eu acho que o Atlético tem tudo para sair de lá com um bom resultado. É um comentário meio coxinha, não gostei. Agora eu quero avaliar o seu. Mas eu cumpri o tempo. Boa tarde. As pessoas me perguntam, hoje pela manhã, estava lá no Parque das Mangabeiras fazendo meu exercício matinal. Aliás, eu nunca mais, estou falando aqui, pode gravar, nunca mais eu serei gordo. Nunca mais. Minha filha está lá em casa me assistindo. Nunca mais.
Então é o seguinte, eu sou um ex-gordo, ainda estou gordo, mas vou emagrecer mais. Aham. E hoje eu falo, fazendo meu treinamento, aí chegou um cara e falou assim, aqui, é onda sua ou o Eduardo é realmente um sujeito mal-humorado? Aí eu dei um exemplo para ele. O Léo Gomide é um sujeito mal-humorado? Ele falou, parece que sim, o Eduardo é muito pior. O Genta, que é um sujeito mal-humorado, o Eduardo é muito pior. Você tem um sorriso amarelo que não convence, porque você é de mal com a vida. Tá Mas bom. eu gostaria de saber a sua opinião. Fala. Ô Everton, um abraço ao telespectador. Quem me conhece sabe que eu não sou isso que você fala, né? Aliás, o meu humor é muito... E quem conhece o Gomide, ele fala que ele é bem humorado. O Gomide, ele é mal-humorado. O Gomide, de vez em quando, ele dá uns coices. Mas vem cá, mas é bom demais de serviço. É um equino. Mas é bom de serviço, viu? Se você não quer ele para casar com sua filha, você bota ele para trabalhar para você. O cara é bom. A questão do jogo do Atlético contra o Santos, ontem eu falei aqui, é o tipo do jogo que o Atlético até prefere, que é um time que vai sair para o jogo, vai atacar o Atlético, vai procurar o gol, não vai ficar fechadinho. E aí eu acho que o Levir não entra com Dátolo. Ele vai optar por um time com mais velocidade na saída. E ele pode optar pelo Carlos, já que não vai poder escalar o Patrick lá na frente, porque o Rocha está suspenso. Talvez ele entre com outro volante, aí fica a dúvida se o Josué, se o Danilo, o próprio Eduardo é outro nome, e o Carlos fazendo esse papel do homem da velocidade, caindo pela esquerda, pela direita, aí depende do que o Levir está pensando para esse jogo. Agora, o que eu queria falar mesmo, Everton, é em relação à presença do torcedor. A notícia que vem de Santos é que foram vendidos pouco mais de 3 mil ingressos. Será que e aí o torcedor atleticano, poxa, nós vamos jogar com a Vila Belmiro vazia, é bom para a gente, bom, legal, melhor para o Atlético, sem pressão. Será que a diretoria do Atlético não pode se colocar no lugar e ver que as equipes que estão vindo para cá também estão encontrando Independência com 10 mil, 12 mil? Não passou da hora de baixar o preço do ingresso? O Atlético hoje anunciou um novo patrocinador, abaixo dos números, Supermercados BH. Está chegando grana nova, então dá um alívio no bolso do torcedor. O Atlético está cobrando ingresso mais caro que o Corinthians em Itaquera. Então, passou da hora do Atlético andar na mão do país. Se está em crise, vamos abaixar o preço do ingresso, vamos facilitar para o torcedor. O torcedor quer ir ao jogo, mas não consegue pagar ingresso. O Atlético está indo na contramão, chegou a hora de abaixar o preço do ingresso, pensar num estádio cheio para ajudar o Atlético a chegar ao título. Porque se ganhar título com estádio vazio, isso não acontece não. Eu também te dou razão. Acho que tem que ser pensado alguma coisa para trazer o torcedor. Tem gente que bate no peito e diz, poxa, mas 50 não é caro? Para você, para muita gente é. Aliás, para a maioria é, porque o time não joga só uma vez no mês, joga várias. Então, o torcedor que não é sócio... 50 é o mínimo, né? 50 é o mínimo. E o Independência é pequeno. O lugar que é R$50, cabe 6, 7, 5, 6 mil pessoas. Nem isso, às vezes, 4 mil. Normalmente não vai ao campo sozinho, né? O resto é 80, 120, R$240 para você sentar o bumbum na cadeira e assistir um jogo de futebol. Eu não pago a conta. Não pago a conta. Então, eu não sei onde aperta para o clube, para o presidente. Então, jogue no Mineirão. Mas né? Jogue no nós Mineirão. temos duas opções. Né? Uma delas é cobrar caro, ter estádio vazio e ainda assim não faturar muito. A outra é levar para o Mineirão, cobrar um preço módico e receber muita gente no estádio. Que eu acho que é a mais inteligente. Mas aí tem aquele questionamento. Poxa, mas no Mineirão os times vêm e jogam mais à vontade. O Alexandre Pato disse isso algumas semanas. E perdeu o jogo. E veio aqui e perdeu o jogo. Então, eu acho que o Atlético tem que jogar no Horto. Mas mesmo jogando no Horto, faz um preço legal e lota o estádio. É aquela máxima do que melhor ter 10 pagando 1 do que 1 Alexandre pagando Calil 10. já falou isso, os Perrelas falaram isso e o Paulo Nobre, semana passada, numa entrevista, falou. Não tem como montar um bom time com ingresso barato. Concordo e aceito, mas não tem como ganhar título com estádio vazio. Cadu Doné, boa tarde, Edu. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Jogo dificílimo hoje, né? O Edu citou essa venda fraca dos ingressos na Vila Belmiro. Não surpreende, o Santos outro dia teve 6 mil pessoas na Vila Belmiro contra o São Paulo, no clássico em que venceu por 3-0. Então não adianta ficar muito animado achando que o Santos, por ter o estádio vazio, vai criar uma atmosfera menos hostil. Na verdade pode até ser, mas eles estão vencendo na Vila Belmiro independentemente da torcida. Com a torcida não está participando muito esse ano no Campeonato Brasileiro e o Santos mesmo assim tem um cartel impressionante como mandante nessa competição. O Santos foi vencer como visitante pela primeira vez contra o Cruzeiro, no jogo recente, contra aquele gol do Ricardo Oliveira, mas como mandante tem uma das principais campanhas do brasileiro. E principalmente
nessa fase mais recente. O Santos melhorou demais, se acertou com o Dorival Júnior, o conjunto está muito afinado. O Santos vai ter a volta de alguns jogadores importantes com relação ao jogo do final de semana. O Vitor Ferraz, que o Juverci citava aqui, parece com o Juan, o Cabelinho e tal, lateral muito importante no ataque, vai voltar, não jogou contra a Ponte Preta. O próprio Thiago Maia, segundo volante, às vezes primeiro, mas um volante de qualidade, também vai jogar. Daquele quarteto do Santos, é a espinha dorsal, é a parte mais importante do Santos. Giovânio e Gabriel pelos lados, Lucas Lima pelo centro e Ricardo Oliveira lá na frente. Só o Giovânio não vai jogar. Então o Santos vai estar com boa parte de seus principais jogadores. Um jogo muito difícil, viu, Everton? É mais difícil do que o Inter pro Corinthians, você não acha? Eu acho que há um certo equilíbrio em termos de dificuldade, mas talvez um pouquinho mais difícil. Não, assim, deixa eu também acho perto. Sinceramente, eu acho muito difícil os dois ganharem. Acho que tá com cara de empate e de vitória dos mandantes nesse jogo aí. Você fala, mas para servir de subsídio para você, Léo Silva fala antes, né? Principalmente pela forma do time jogar contra esse bom time do Santos lá. Roda aí. A gente tem que tentar mudar um pouco a nossa filosofia, né? Tentando estudar um pouco mais o adversário. O Santos e o Atlético jogam bem para frente, com ataques rápidos e, de uma certa maneira, quando você ataca bastante, às vezes você fica desprotegido em alguns setores, né? Então a gente tem que procurar se equilibrar para aproveitar alguns espaços no Santos e não dar espaço para que eles contra-ataquem. Eles vão jogar em casa, então, obviamente, a obrigação é deles de atacar e de tentar o resultado. A nossa obrigação é de se defender bem, de se equilibrar e buscar um contra-ataque para que a gente possa, numa oportunidade, fazer o gol. Então, não vamos fugir tanto da nossa característica, mas ser um pouco mais inteligente para que a gente possa se equilibrar em campo e não dar esse espaço que o Santos tanto gosta, que é de jogar. Dimara, duas perguntas. Primeiro, sobre a questão de dar espaço ao Santos, principalmente ao Lucas Lima. Como é que o Atlético vai resolver isso? E segundo, por que o Atlético não está lotando os estádios nos jogos em que ele faz lá no Horto? Ou lotando o estádio? Eu acho até, boa tarde para todo mundo, acho até que teve aquela história inicial, os problemas com a arbitragem, uma certa decepção do torcedor, isso aconteceu, mas o preço de ingresso a gente não pode deixar de dizer que isso também tem dificultado. Hoje, por exemplo, começou a venda de ingressos para o jogo do Flamengo e os preços estão mais altos em relação aos dois últimos jogos do Atlético. Exatamente. Então, ou seja, se já estava com o público reduzido em relação a essa questão, seja lá da arbitragem, de uma certa decepção do torcedor, ou seja, pela questão financeira, você ainda vai jogar contra o Flamengo e coloca os preços, retoma os preços anteriores. Ou seja, o torcedor vai pagar mais caro. Então é difícil para a torcida também. Claro que eu sei que os apelos são grandes, que o atleta está disputando a ponta do campeonato e tal, mas, gente, a galera tem o bolso também, tem o dia a dia, tem o ônibus que pega, tem a gasolina cara, tem a economia. Né? Não é, as coisas não rolam dessa forma. E acho que os ingressos estão muito caros para você levar a torcida. E mais, o Panzi falou, e é verdade, esses preços mais baratos, o setor é muito reduzido, por isso que a gente vê essas brechas no estádio. As partes maiores são exatamente os ingressos mais caros. Quem é que vai pagar isso? É um preço muito alto para se ter o torcedor do lado. Para se ter o torcedor do lado e fazer essa corrente que o Atlético precisa nesse momento, é preciso também que, por parte da diretoria, tenha uma contrapartida também, que facilite a vida desse torcedor. No caso específico de jogar na Vila Belmiro, é muito complicado. São 12 jogos lá que o Santos fez, 9 vitórias, só perdeu para o Grêmio. Então, eles fazem de lá esse alçapão. Estou levando os jogos para o Pacaembu também, e o Santos vai fazer alguns jogos no Pacaembu, e em virtude disso também, de ausência de torcedor lá. Então, isso para eles também não interfere muito. Agora, o jogo do Santos, o time do Santos é muito complicado. Lucas Lima, Vitor Ferraz, como joga esse menino, como tem jogado o Santos, nessa mescla aí dos velhinhos e dos novos. Então, é um jogo muito complicado para o Atlético, vai ter que ter mais que qualquer coisa, concentração. A conta é a seguinte, o Atlético não pode somar menos pontos que o Corinthians. Se o Corinthians perder, a derrota para o Atlético não é tão grave. Se o Corinthians empatar, o Atlético tem que, no mínimo, empatar. Se o Corinthians vencer, o Atlético tem que vencer, porque aí abre 8 pontos, 7 pontos. Faltando 12 não pode somar menos pontos. É o que nós conversamos, Paulo. É 33%. Se ampliar para 8 pontos, serão 33% de vantagem numa reta final de Campeonato Brasileiro. É muita vantagem. Nós vimos isso em 2013. Bom, né? Nós vimos isso em 2013, nós vimos isso em 2014. O Cruzeiro teve uma freada no campeonato, mas os times não conseguiram se aproximar dos tropeços. Né? Eu acho que essa gordura de 8 pontos
é muito grande. Acho que é a hora do Atlético vencer e o Corinthians não ganha hoje. O Cruzeiro campeão em 2013 e 2013 e 14 era um time mas muito melhor que os demais. E que o Corinthians, ele chegou a disputar com o Botafogo. E era melhor do que o atual Corinthians. O Botafogo meteu 3x0 no Botafogo no Mineirão. E ali matou o campeonato. Aí depois apareceu até o São Paulo, dando uma bicadinha, mas também não chegou junto. Agora, esse Corinthians que abriu diferença, ele é frio. É muito bom. É um time muito bom, é claro. A gente ficou aqui rodadas e rodadas falando de arbitragem e tal, mas olhando para o futebol do Corinthians, o time é muito bem treinado. Na verdade, o Corinthians bem treinado já é desde o início do campeonato, mas o Corinthians melhorou nas últimas rodadas, né? O Corinthians, depois daquela fase de polêmica da arbitragem, teve um crescimento assim no seu futebol, em termos de convencimento. O Corinthians andava vencendo sem convencer e nas últimas rodadas passou a ter mais consistência. E esse raciocínio mas igualou o Atlético, né? Não superou. Mas é porque o Galo ainda. Era um desequilíbrio, defendia bem a tabela. Tá com melhor saldo de gols, tá com números mais interessantes, sim. E na verdade esse raciocínio que você utilizou de não perder ainda mais pontos com relação ao Corinthians, eu acho que vale para a semana. O Atlético tem que colocar como raciocínio dessa semana, no mínimo, continuar com esta diferença. Né? Para depois, quando tiver rodadas favoráveis, tirar a diferença além do confronto direto. Porque a semana é complicada para os dois. Sendo complicada para os dois, vamos dar margem que talvez não seja o melhor momento para tirar a diferença. Mas aumentar também não dá. Pode. Não, e curioso, Ídolo, é que a semana é complicada para os dois. E o Santos é o adversário das duas rodadas, dos dois que estão à frente. E o Atlético, claro que pode acontecer de tudo, não estou cravando nada, não estou achando argumento para nada, mas o Atlético deu um pouquinho de azar com relação ao momento de pegar o Santos em alguns aspectos. Pega um pouco antes de o Santos ter a Copa do Brasil batendo a sua porta. Então, não vai poupar o time. Pelo contrário, pode dar o último gás aí no Campeonato Brasileiro antes de começar a tirar algumas peças. Ao mesmo tempo, pega um pouquinho depois que o Santos teve desfalques mais concretos. O Lucas Lima estava na seleção, voltou no último final de semana. O Giovani e o Gabigol, os dois estavam fora. Agora só um não deve jogar. O próprio Vitor Ferraz. Então, pega o Santos mais completo desses últimos tempos e não poupando para a Copa do Brasil ainda. E por que eu estou falando isso? Porque dependendo do que aconteceu hoje, talvez no final de semana o Santos tire um outro jogador contra o Corinthians. Exatamente. Justamente contra o Corinthians. Eu acho que não vai tirar por ser clássico. Porque se não fosse, se fosse um jogo normal, talvez já pudesse tirar. O Santos é o fiel da balança, o Santos é o time mais... O Santos é o time que pode mexer de vez nessa ponta da tabela aí. Ou fazer o Corinthians disparar ou colar tudo, e aí é briga de foice no escuro. Deixa eu falar aqui de um outro recado para você, preste atenção. É para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? E para você saber se existem irregularidades no seu contrato, você vai ligar agora, nesse telefone que está na sua tela, tem também o WhatsApp, então não deixe de ligar. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação, então não pode perder tempo. Você vai ligar agora ou chamar no WhatsApp. E aí o cálculo é feito de forma descompromissada, não é? E você vai saber se existem irregularidades no seu contrato. Caso elas existam, você pode receber de volta o valor que você pagou ou que você está pagando de volta e até mesmo em dobro. Mas para isso você precisa ligar, fazer contato, repassar todas as informações e recalcular o seu contrato de financiamento, de carro ou imóvel. 25598877, WhatsApp 95888877. Não perca tempo e nem dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Ligue agora, faça contato pelo WhatsApp, faça o recálculo e pare de pagar essas taxas abusivas, ok? Deixa eu chamar, daqui a pouco vamos para o Cruzeiro. Deixa eu chamar a Kika. Ô Lincoln, põe a Kika comigo aqui, eu preciso dar um giro também agora no torcedor atleticano. O que o torcedor do Galo fala desse jogo de hoje contra o Santos? Boa tarde, Kika. Boa tarde a todos. O torcedor está um pouco preocupado, principalmente com a defesa. Maurício de Jesus diz que Leonardo Silva, Gemerson e Marcos Rocha estão muito mal. Herbert Figueiredo, Santos tem um time muito rápido, me preocupa a lentidão da defesa do Atlético. Thiago Oliveira, a zaga do Galo tem que ser mais rápida para segurar o Santos. Léo Silva e Gemerson estão muito mal. Marcos Antônio Diol, infelizmente o Galo não vence hoje. O Galo está perdendo o jogo do meio para trás. E o Igor Maciel, um pouco mais otimista, contra o Santos, é Galo 2-1 com 2 do Prado. Tá aí, daqui a pouco a gente volta para falar do Galo. Não mude de canal, hein? Daqui a pouco tem uma bomba do Galo aqui.
Olha aqui, Cruzeiro enfrentando o Vasco hoje à noite no Mineirão. O Juveci hoje pela manhã falou, não, isso é jogo tetinha. Eu não acho, mas tudo bem. E aí com uma mudança na lateral esquerda, né, a partida, aliás, contra os cariocas é considerada como uma decisão para o jogador. Será que é isso tudo mesmo? Diogo Ramalho, ele conta e daqui a pouco a gente debate aqui. Roda aí. Explica daqui, gesticula de lá, acerta posicionamento. Assim, Mano Menezes define o Cruzeiro que encara o Vasco. Mano é um cara que cobra bastante, né? Quando erra, ele fala pra gente não poder estar se lamentando e sim correr atrás pra gente poder buscar e recuperar a bola de novo. Isso aí é fundamental, é um incentivo a mais pra gente, porque no treinamento que a gente tem que fazer pra poder chegar no jogo também, a gente não ficar boiando ali quando errar a bola e abaixar a cabeça, né? Tá se lamentando. Então isso aí é muito importante pra gente. Ele terá que mexer em apenas uma posição em relação ao time que empatou o último clássico. Mena expulso e está suspenso, assim como o Fabrício, que recebeu o 3º cartão amarelo. Já Leandro Damião vai ficar de fora pela 3ª vez devido a dores no tornozelo. Tudo indica então que o Cruzeiro não terá novamente um atacante referência na área. A gente sabe que jogar com cara de área já é outra formação, outra função, né? Porque a gente sabe que a gente pega a bola ali na parte da lateral, a gente já olha para poder cruzar, né? Se o perfil da Raposa em campo está praticamente traçado, como será que vem o desesperado Vasco? É difícil saber a forma que a equipe do Vasco vai ter dentro de campo, né? Mas independente da forma que ele atue, a gente tem que saber que mando de campo nosso, a gente tem que fazer o máximo possível ali dentro de campo para sobressair e conseguir a vitória. Em campeonato de pontos corridos, é normal ouvir que todo jogo é uma decisão e a cada rodada isso vai se tornando cada vez mais uma realidade. São 3 decisões, mas por etapas a gente precisa vencer a primeira para depois pensar no segundo jogo. Bom, respeito vocês até demais, né? Eu sou incapaz de desrespeitar alguém, principalmente vocês. Você falou que foi que o jogo seria uma teta, o Du falou que o Cruzeiro vai atropelar, meter uns 5-6, o Cadu ainda não sei, porque estava, né, fora do país, e eu gostaria de começar agora com você. Porque na Band News você disse que é jogo fácil também, eu não acho. E aí, Edmar? Eu estou boiando igual o Marquinhos falou na entrevista. Eu acho bacana ele dizer sobre isso, porque é a questão do posicionamento que a gente cobra tanto aqui, né? O Mano não tem muito tempo, mas ele está tentando acertar esse posicionamento exatamente para não acontecer o que o Marquinhos disse, ficar todo mundo boiando quando perde o lance, baixar a cabeça e sair fora, porque o Cruzeiro estava errando muito, né? E passou a não errar mais. Vale lembrar, é o 4º jogo em que o Mano comanda essa equipe, a gente dizia hoje na Band News, os 2 últimos jogos, tanto o Flamengo quanto o Atlético, o Cruzeiro jogou bem, mas não pontuou. O que ele precisa nesse momento é pontuar e pontuar bem. Teve um ponto contra o Atlético, mas nesse momento, pelas circunstâncias, 29 pontos, ele precisa pontuar. Então não adianta só acertar o esquema tático, acertar o posicionamento, ele precisa também fazer o resultado, e por isso esse jogo é tão importante. São 10 pontos separando aí do Vasco, é o último colocado, mas é uma equipe que pontuou nas 2 últimas rodadas e bem, né? 2 vitórias, são 6 pontos. Então, ele deu essa arrancada, e você querendo ou não, isso faz com que a motivação do jogador mude por completo, né? E você tem um trabalho muito bacana, que é o trabalho do Jorginho. Agora, o nível técnico do Vasco não pode ser comparado ao Cruzeiro. A gente não imagina que o Cruzeiro vá para o Mineirão hoje, com esse apoio que a torcida tem dado, com a presença que a torcida tem mantido, e vai perder um jogo desse para o Vasco. Não pode acontecer isso. O Cruzeiro não tem mais espaço para isso. A gente falava agora mesmo da questão de buscar a liderança do Atlético. No caso do Cruzeiro, ele não tem mais espaço para passar isso que ele está passando, brigando lá embaixo em termos de zona de rebaixamento. Esse não é o papel do Cruzeiro. E acho que o Mano está trabalhando nesse sentido. Gostei quando ele testou a Arrascaeta, acho que é uma situação de jogo, acho que ele não vai mexer, é só parar mesmo no lugar do Mena, mas ele já pensa nessa possibilidade que a gente falou tanto aqui, de jogar Ariel e Arrascaeta junto. Eu acho que seria o ideal, né, para uma equipe que pode ser ofensiva, mas ele só vai fazer isso quando ele tiver segurança no jogo. E aí eu acho que é uma opção para uma Ô, Juveci, realmente uma tetinha, como você disse? Não, de forma alguma. Eu não falei isso. Quem acompanha a Band Mas quem News, falou? Não sei, acho que foi o Panzi. Mas quem acompanha a Band News pela manhã, no momento em que eu disse isso, eu acho que é um jogo tecnicamente complicado para o Cruzeiro. O Vasco vem numa crescente, mas isso não quer dizer que o Cruzeiro não tem que se impor. O Cruzeiro tem que seguir a mesma linha que ele vem fazendo nos últimos jogos. Foi muito bem no Clássico. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tem que manter o ritmo dele em campo, se posicionar, se impor como o Cruzeiro no Mineirão, contar com o apoio da torcida.
Hoje, o Mano trouxe uma tranquilidade para o Cruzeiro. Já existe um time titular no Cruzeiro. A entrada do Arrascaeta seria, assim, interessante. O Cruzeiro precisa dos 3 pontos. Nenhum resultado para o Cruzeiro é interessante, tanto quanto para o Vasco também. A grande verdade é essa. Mas eu acho que o Cruzeiro vence, sim, o jogo. Tetinha, não. No momento nenhum eu disse isso, mas eu acho que o Cruzeiro vence. Engraçado, eu achei que você tinha me dito isso. Agora, você disse, Edu. Por gentileza, discorra sobre o clássico Cruzeiro e Vasco, Eduardo Panzi. E pode até não parecer, mas é clássico, né, Everton? Claro, pela tabela, pelo momento do Vasco, mas o Vasco é um clube gigantesco. E é um clássico, sim. Agora, claro que ninguém falou tetinha, claro que eu falei ontem aqui que não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro de Série A. Ó, semana passada você falou que se o Atlético não ganhasse do mas Vasco... eu falei ontem. Que era impossível, falei que ontem. não tem jeito de não ganhar, falei ontem. que é um absurdo. Falei ontem Ele ontem até reforçou isso. E vou repetir de novo. O jogo, não existe jogo difícil no campeonato, jogo fácil no Campeonato Brasileiro de Série A. Até o jogo que o Cruzeiro fez 5-1 no Figueirense, o Figueirense complicou a vida de um monte de gente. O Cruzeiro transformou esse jogo num jogo fácil. E ele tem todas as condições de fazer o mesmo com o Vasco da Gama. Gente, você pega o Vasco, a tabela de classificação, o Vasco tem 12 gols. O Ricardo Oliveira tem 16. O Lucas Prato tem 10. Que provocação desnecessária. O Vasco sofreu 40 e tantos gols no campeonato, tem só 5 vitórias. Ah, mas vem de 2 vitórias, o time está motivado. O Cruzeiro também está motivado. O Cruzeiro vem de 3 bons jogos. Goleada contra o Figueirense, perdeu do Flamengo, mas jogou bem. Primeiro tempo foi melhor. E fez um jogo contra o Atlético, ele foi melhor que o Atlético. O grande clássico aqui de Belo Horizonte. Então o Cruzeiro também tem motivação. O torcedor do Cruzeiro está motivado. O que eu disse é que não há a menor possibilidade de se pensar em perder ponto para o Vasco da Gama. Para esse Vasco da Gama de 2015. O time reforçou, está na busca. Hoje eu ouvi a entrevista do Serginho, o Deus da Raça, que é volante do Vasco da Gama, falou que o Vasco está no caminho certo. A hora que ele falou, nós estamos no caminho certo, eu falei, esse é tipo do Serginho mesmo, achar que o Vasco está no caminho certo com 12 gols no campeonato, é o lanterna, está longe do primeiro, fora da zona de rebaixamento. Então, torcedor do Cruzeiro, vá ao estádio, porque lá dentro de campo, o Cruzeiro tem total obrigação de vencer esse Vasco da Gama. O jogo vai ser fácil? Duvido, acho que não, mas tem obrigação de vencer. Você está se contradizendo. O Cadu vai falar. Mas antes eu preciso, chamo a atenção do torcedor que está em casa para que preste atenção também nessas declarações. Os jogadores explicam qual a diferença do trabalho de antes ou o trabalho anterior do Luxemburgo para esse trabalho atual do Mano. Veja aí. Acho que vem sendo consistente, mais equilibrada e tanto na defesa como no ataque e na criação. Os jogadores estão se dando bem ali, principalmente os jogadores de frente, né, com bastante velocidade, criando as jogadas, tendo chances aí claras aí para a gente fazer o gol. Eu acho que vem se portando muito bem. Esperamos que, independente da forma que o Cruzeiro atue aí diante do Vasco, aí a gente possa fazer nosso melhor, independente dos nomes que vão entrar em campo, a gente possa vencer, que é o que nós queremos. Olha, o Mano está pedindo para a gente compactar mais, né? Jogar um pouquinho mais perto, mais próximo um do outro, principalmente ali na frente, né? Para ter mais tranquilidade, ter calma na hora de finalizar, porque a gente sabe que isso aí é muito importante. Então, se a gente jogar um pouquinho mais agrupado ali, um junto do outro, a gente possa ter mais essa visão do gol para a gente poder finalizar e fazer o gol. Ter essa tranquilidade, essa calma para poder concluir, né? Bom, então os jogadores falaram. O Fábio falou de um time mais equilibrado. Aliás, um momento mais equilibrado. Né? Que análise que você faz, Cadu? E aí você pode entrar na seara comportamental dos jogadores em relação do comportamento dos jogadores com relação ao trabalho, a questão da mudança de filosofia, é radical, na minha opinião. E aí a volta da motivação, Cadu? Ou você acha que esse assunto é meio chato? Não, dá para tratar, né? Não, dá para tratar. E, na verdade, é mais ou menos na linha do que a gente já vinha dizendo há algum tempo. O clima no Cruzeiro não era o ideal com o Vanderlei Luxemburgo. Essa história de treinador que xinga demais os jogadores, que dá esses esporros homéricos, raramente dá certo. Hoje em dia, o Mano Menezes é um cara mais ponderado, um cara que conversa mais com os jogadores. O clima, sem dúvida, é melhor na Toca da Raposa. O Panzi falava, clássico, Cruzeiro e Vasco. A gente tem que lembrar que os cruzeirenses mais antenados, mais bem informados, e principalmente os mais velhos, têm no Vasco um adversário
bem ferrenho, né? Porque o Cruzeiro contra o Vasco em 74 foi operado, né? Talvez o Campeonato Brasileiro, um dos mais injustos da história, aí, sem dúvida alguma. É impedimento com cruzamento para trás. Fez o gol do título praticamente no último lance do jogo. E o Armando Marques não sabe o que deu até hoje, né? Inclusive em entrevistas... Eu sei o que deu, mas eu não posso falar. Aliás, esse é um jogo que tem até repercussão pequena na imprensa mineira, perto da grandeza do que aconteceu. É verdade. Fala-se muito mais de Atlético e Flamengo, por exemplo, Muito que tem mais. que ser comentado também do que desse jogo. É que é mais recente. Não é isso não, né? Essa é a explicação. Mas tem no YouTube o vídeo aí, para quem não conhece o lance, e eu lembro até, Everton, do Milton Neves falando muito dessa jogada. No gol, o grande momento do futebol. E até ele brincando, gente, até eu que sou atleticano, não sei o que, tem que falar que... Só para o torcedor entender, ele marcou impedimento como se ele marcasse impedimento no escanteio. O cruzamento para trás ele marcou impedimento. E é difícil de você achar alguma coisa que tem um peso tão grande assim em termos de resultado, porque foi praticamente o último lance do jogo. Não ia era mudar, o gol do título. não ia mudar. Então você fez o gol do título praticamente no último... pequena cirurgia, né? Você acha que de lá pra cá Fora, assim, que nasceu dois uma jogos- quizumba? Fora que os dois jogos foram longe de Belo Horizonte, isso aí o Cruzeiro tem uma parcela de culpa, porque o time era tão bom, então aceitou um pouco, mas também era uma coisa que pra gente soa inacreditável, né? Dois jogos. Hoje. Ô, gente. Então, o Cruzeiro A diretoria confiou não muito, chega no mesmo patamar de Atlético e Flamengo a rivalidade, mas para uma parcela da torcida do Cruzeiro, o Vasco é muito odiado, assim. A arbitragem, na minha opinião, ela não mudou absolutamente nada de lá até aqui. Estou falando pela questão do comportamento. Não mudou absolutamente nada. Não, nessa época era pior nesse aspecto que eu estou dizendo é o seguinte, se naquela época tinha árbitros ruins e desonestos, hoje também... Isso aí é intrínseco ao ser humano. Né? Não dá para você tirar essa carga, não. Evoluiu, não é porque hoje é mais fácil ser notado o erro, então a cautela fica maior nas declarações, o árbitro não pode Até falar. na divulgação. Afinal, todo mundo viu, igual 74 ou a década de 80, Flamengo. Mas se é dezenas de câmeras, são dezenas de câmeras. Mas se é hoje, agora, por exemplo, fala que o árbitro não pode falar, não é recomendado que ele fale alguma coisa e tal. Mas o Marcelo de Lima Henrique falou, depois daquele trágico jogo aqui do Horto, e teve um árbitro que apitou um jogo do Palmeiras, agora recentemente, que até era aniversariante do... Eu acho que apitou Palmeiras e Corinthians. Depois do jogo ele falou. E eles realmente costumam não falar. Mas ele disse que não tem uma determinação de não falar. Ele só pede. Falou, olha, se quiser falar, eu acho que vocês não devem falar. Toda profissão tem gente desonesta. Por que o rápido não pode ter? Então, mas por é isso que eu estou verdade, dizendo. E erros também. Esse erro aí cometido contra o Cruzeiro, Pelo amor de Deus. nós vamos falar do jogo hoje, mas é que esse erro foi um negócio tão Alguém pode pegar no cabeludo. YouTube e assistir, é bizarro. Mas existem erros também, né? A gente não pode levar em conta só o bisturi, né? Claro que há. Substituir o facão na década de 70 por um bisturi em 2000, na década de agora. Mas a gente não pode levar em conta também, existem erros também. Claro que existem aqueles hábitos mal intencionados, toda profissão existe, mas a gente tem que ter um pouco de ponderação e parcimônia também em relação à arbitragem. O Cadu quer falar sobre esse negócio de arbitragem? Não, é só para pegar o gancho aí, porque na verdade eu não sei se a arbitragem hoje é melhor ou pior em termos técnicos. Agora, na verdade, Eu não me lembro o nome, mas é de um aspirante à FIFA. Eu esqueci o nome. Na realidade, se a gente for olhar nesse aspecto meio varziano que o futebol tinha, não é que o pessoal era mais desonesto, mas tinha mais interferência desses esquemas, porque tanto na década de 70, de 80, Libertadores, por exemplo, acontecia muito, e isso era pior. Isso no futebol era pior. Inclusive, nesse caso específico do Armando Marques, há vários indícios ao longo do tempo, inclusive em entrevistas do próprio Armando Marques, que mostram que a situação não era bem normal, que não foi muito erro, porque o próprio Armando Marques sempre foi muito mal quando questionado e não tinha o menor pudor de falar, não, isso aí, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê, eu não lembro o que eu marquei mesmo, tinha uma coisa... É porque é muito fácil, né? Você cometer um erro, arrebentar com o clube, com a torcida, com o cofre e depois chegar a pedir desculpa. Não tem volta. Porque isso aconteceu, Simon fez isso, Márcio Rezende fez isso, errou e depois pediu desculpa. Não tem volta. Mas você arrebentou com o clube, cara. Com cofre. Financeiramente, título. Mas aí é outra coisa, você arrebenta, você pede desculpa mesmo. Então, o que eu estou dizendo é que é muito fácil pedir desculpa por quem erra e por quem é desonesto.
Entendeu? Como é que você vai saber? É impossível. É impossível. Ah, não, Isso é o Márcio Rezende, Você tem que Não. Márcio Rezende é porque é nosso colega aqui, merece respeito e tal. Não, o Márcio Rezende é... Cara, ele errou e pediu desculpa. É o exemplo que eu dei. O Simon, que eu também acho que é um sujeito honesto, errou contra o Atlético e pediu desculpa no outro dia. São dezenas de árbitros. Só que teve árbitro vagabundo ao longo da história que errou, né? E pediu desculpa também. É por isso que eu falo que pela desculpa é muito difícil. Ninguém tem estrela na testa. Não tem como mensurar quem errou com intenção e quem não errou com intenção. O Edilson Pereira de Carvalho carrega o rótulo. Isso passa no bonde. Então são 10 rodadas. São 10 rodadas. Tem 5 erros. 4 erros. E um pode ser erro, pode ser considerado ou não erro, a gente nunca sabe. Então, desculpa, prejudiquei, anulei um gol aos 48 do segundo tempo, gol limpo, valia um título, desculpa Cruzeiro, desculpa Atlético, desculpa América, vida que segue. O ano que vem ele está apitando partidas grandiosas da mesma forma e vida que segue. É o caso de você apontar o dedo e dizer toda a classe política rouba. Não, você não pode falar isso. Né? Mas é normal que as pessoas digam. Você não pode falar isso. Só 98,77%. Mas 98,77% não é a totalidade. Né? Agora, não sei por que foi para esse caminho. Ainda. Programa de debate. A gente vai por vários caminhos. E se cair é pênalti pro Corinthians. E se cair? É pênalti pro Corinthians. Pronto. Quem cobre a Conmebol fala abertamente que o Boca é o queridinho da Conmebol. Aqui tem que ter cautela para falar que A ou B são queridinhos da CBF. Isso na Europa é a mesma coisa, tem os queridinhos. O Real pode Juverci, quantos pênaltis. Você disse aqui que o Marquinhos deu uma declaração ontem que chamou a atenção. Qual foi a declaração? Nós acompanhamos o depoimento dele na reportagem, mas não falou. Ele falou que o clima na Toca da Raposa é muito mais suave, muito mais tranquilo agora com o Mano Menezes. Alegre. Volta muito naquilo que a gente já vinha discutindo há várias semanas em relação ao casamento. Quando você fala que a sua esposa é legal demais contigo todo dia, algum problema tem. E foi justamente isso que aconteceu. Finalmente está vindo à tona. O próprio Fábio deixou muito claro na coletiva dele também que o clima está melhor. Ele falou, ele usou o termo clima. O William já havia falado. Justamente. Logo depois veio o Marquinhos, após a coletiva do Fábio, veio o Marquinhos e só corroborou as palavras dele. O clima é tranquilo, está todo mundo alegre. Então acho que isso resulta em um bom futebol. E é o que a gente vê em campo hoje. Agora, só pegar o gancho disso aí, que é importante. É óbvio que falar desse assunto a gente retoma a uma comparação, Luxemburgo e Mano Menezes. Você vê que o Luxemburgo está com esse momento na carreira, em alguns detalhes você vê que o cara talvez nunca mais volte a ter o mesmo cartaz. O Fluminense está com problemas seríssimos em várias searas. Aí muitos jornalistas do Rio de Janeiro dizem o seguinte, o Fluminense só não demite o treinador atual porque considera que não há nenhum disponível no mercado. E o Vanderlei Luxemburgo está. Então o Luxemburgo já está nessa fase de não ser considerado nem pela imprensa, nem pela diretoria como uma opção aceitável, plausível. E na verdade já era assim há algum tempo. Menos para a parte da torcida do Cruzeiro, que achou lindo quando ele veio, e para a diretoria do Cruzeiro, que achou que era o treinador. Era um certo atraso aqui de Minas Gerais, porque em boa parte do país ele já estava sendo considerado assim. Tem gente que ainda acha. Não, sim, isso sempre vai ter. Deixa eu chamar lá no céu. Só diminuindo. Deixa eu chamar lá no céu. Mas tem um que vai continuar achando. Eu? Não. Ainda bem que sou eu, porque eu não acho, eu mudei minha opinião. Cara, eu tenho um orgulho de mudar de opinião. É importante. Eu não sou leviano. Você mostra uma maturidade, né? Não sei se é maturidade, não. Talvez seja sem vergonhice, mas eu mudo. Abre o céu aí para mim, por favor. Centro de embasamento opinativo. Rodrigo Genta, equilibrado, sempre de bom humor. Por gentileza, a palavra é sua. Everton. Um telespectador encontrou um irmão seu, e nós vamos colocar no telão aí agora. Dá uma... Escuta essa música, vê se você conhece. Lá vem. Então agora dá uma olhadinha no telão aí. Olha o rapazinho com o dentinho mais separado ali. Não é seu irmão, velho? Telespectador Eduardo, do Twitter dele é @galo. Mandou pra gente. Agora nós vamos colocar o comparativo. Faça favor. Olha lá, é você. Por onde seu pai andou, Everton? Eu não vejo nenhuma relação. Nós também estamos tentando entender como é que foi isso. O que o Gento tá falando tá saindo no ar? Porque aqui pra gente não tá saindo. Tá saindo tudo no ar, não vejo nenhuma relação.
Eu vou sair em sua defesa também, não vejo Não, ele é um pouco nenhuma. mais magro que o Wesley. E tem um cabelo mais da moda, acharam né? que tem Parece relação... não. Vocês, como é que chama esse grupo aí? McGert Jones. McGert Jones? Isso. Se vocês veem alguma relação, excepcional. Excepcional. Parece muito. Quem que foi o gênio que achou isso aí? Não, eu não. Do Twitter. O Eduardo do Twitter. Galo. Não sou eu. Galo. Arroba sou Galo? Só isso o Twitter dele? Galo. Esse cara foi o primeiro a fazer o Twitter, né? Nossa, Eu não consegui fazer a roupa. fantástico, viu? Muito legal mesmo. Eu acho até que meu pai deve ter andado lá pelo lado do Alabama. Isso aí é música que toca solar. Com a águia, né? Andou com aquela águia. É incrivelmente parecido. Não, é impressionante. Eu estou impressionado. Impressionado. Tira essa desgraça dessa Isso música é música aí. de redneck, sabe? Esses Nossa. caipiras. Pois é, pô. É muito de direita. Estilo Texas. Falando em direita, eu tenho um negócio para te contar depois. Olha aqui. Você quer ficar sempre conectado e falar de forma ilimitada? Prepara aí, Kika, daqui a pouco é você. Então venha para o Pré da Oi, com ele você faz buscas na internet, baixa aplicativos, consulta mapas, dicas de trânsito, acessa suas redes sociais favoritas, manda mensagens e muito mais. São 150 mega de internet, 4G para usar como quiser. Pontos Wi-Fi, ligações ilimitadas para qualquer celular da Oi e fixo da Oi em todo o Brasil. Custa apenas R$ 7,00 e você usa por até uma semana, isso mesmo. Com o Pré da Oi você pode falar ilimitado para qualquer celular Oi e Oi fixo e ter ainda 150 mega de internet para usar como quiser por até uma semana. Tudo isso por apenas R$ 7,00. Curtiu? Curtiu? Vá agora a uma loja Oi, na banca de jornal da esquina, no mercadinho, aí na frente da sua casa, na padaria, na farmácia do seu bairro. Compre o seu chip Oi. Ligue asterisco 880 ou saiba mais em oi.com.br/pré-pago. Todo mundo aqui tem Oi, é verdade. Vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos só, daqui a pouco na volta. Debate pronto, a Kika registra a opinião do torcedor cruzeirense e a gente segue com os donos da bola. Até já, 2 minutos só. Os donos da bola.